projeto urbanístico de Brasília é conhecido como Plano Piloto e foi elaborado pelo urbanista Lúcio Costa. Mas entre as várias construções de Brasília, destacam-se aquelas que são assinadas pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer. E entre estas, a Catedral Metropolitana de Brasília. Foi construída juntamente com a cidade e oficialmente inaugurada no ano de 1970. Vamos continuar nossa visita ao Museu de Valores do Banco Central. Bom, aqui nós temos alguns containers com dinheiro fragmentado. Isso aqui foi colocado com o intuito de educar, de mostrar ao cidadão, ao visitante, né, a destinação do dinheiro após a vida útil dele. Toda cédula tem uma vida útil de aproximadamente 12, 13, 14 meses. Depois disso, ela tem que ser destruída mesmo. Mas o que acontece é que, muitas vezes, com menos tempo do que isso, a cédula já é recolhida ao Banco Central para ser destruída. E como a gente mostra aqui, no ano de 2008, só de dinheiro destruído, o Banco Central gastou mais de 150 milhões de reais para repor o dinheiro que foi tirado de circulação, porque estava em péssimas condições, não podia mais circular. Então, isso é para mostrar para a população a necessidade de se preservar, de se conservar bem o dinheiro, tratá-lo com carinho, porque ele custa dinheiro. Dinheiro custa dinheiro e quem paga a conta é a população. É dinheiro público. Certo. Ok, aqui nós temos uma máquina de cunhar moedas. Na verdade, hoje ela não cunha mais moedas, porque ela não está na Casa da Moeda, e só a Casa da Moeda que pode fazer isso, né? Mas a gente cunha com ela aqui uma medalhinha que a gente entrega para todos os visitantes que vêm ao museu, que é o símbolo do nosso museu. É uma máquina muito antiga, o fabricante Schuller, é uma marca alemã, ela é de 1937 e ela ficou em funcionamento lá na Casa da Moeda do Brasil, né, no Rio de Janeiro, até 73. E depois disso ela foi substituída por máquinas modernas, mais leves, né, porque ela é muito pesada, pesa mais de 5 toneladas. É uma máquina que tem uma capacidade de produzir apenas 100 a 110 moedas por minuto. Comparando-se com as máquinas modernas de hoje, que podem produzir de 600 a 800 moedas por minuto, então ela se tornou obsoleta e hoje faz parte aqui do nosso acervo, fica em exposição para mostrar para o público, né, e para as crianças, de vez em quando, a gente reproduzir também as medalhinhas que eu falei. Agora nós vamos conhecer então a Sala Ouro, tá? Uma sala interessantíssima, e ela foi projetada para que o visitante tivesse a sensação de que está andando dentro de uma mina. Tá? Então aqui ela tem até um nome que a gente chama de casulo, né? Então você vai caminhar lá dentro, vai ter essa sensação. E também ela recebeu o nome de F. dos Santos Trigueiros, ou seja, o Dr. Trigueiros, que é um grande numismata brasileiro, foi funcionário do Banco Central nos anos 60 e ele é o idealizador deste museu. Em 66 eles idealizaram o museu e ele que foi atrás de formar o acervo, de adquirir peças, né? Ele é um grande colecionador, então essa sala também é em homenagem ao Dr. Trigueiros. Nada mais justo do que escolher a Sala Ouro para aquele que idealizou e proporcionou essa visita tão agradável. Né? E enfatizando que ele continua vivo, com mais de 90 anos, saudável, lúcido e produtivo, escrevendo, entendeu? E fazendo palestras, participando de seminários, de encontro, uma pessoa maravilhosa, o Dr. Trigueiros. Então vamos lá conhecer o casulo. Vamos lá, vamos subir. Então, aqui é o primeiro expositor da nossa Sala Ouro. A gente tem o ouro aqui nas diversas formas que ele é encontrado na natureza. Então, o ouro pode ser encontrado em pó, né, como está lá naquela pequena amostra lá, em pequenos grãos também, em grãozinhos, né, pequenas pepitas, em pepitas maiores como aquela, ou associado a outros minerais, a outros minérios, a outras rochas, o que altera totalmente a cor da pepita, né? Como aquela ali, por exemplo, que é um ouro misturado com a malaquita, deu um tom verde, né? Lá tem o ouro associado à pirita, dá aquela pedra de uma cor indecifrável lá pra gente, né?
Então, é só para mostrar para as pessoas que o ouro tem essas diversas formas na natureza, né? Então, daí vai ser trabalhado para, né, depois ser transformado em barra ou em joia e etc. E um detalhe, tá? Que nós temos aqui, que é o ouro de tolo, tá? Essa pedrinha brilhosa que, na verdade, é pirita pura. Pirita é um minério uma espécie de minério de ferro. Isso tem valor irrisório. Mas o tolo, né, na ânsia de ganhar, alguém lhe oferece isso um pouco mais barato do que o ouro e ele compra pensando que é ouro. Daí é o ouro de tolo. Então, né? Ele brilha, né? Brilha. Por isso que e tem brilha aquele muito. ditado, né, Misael? Nem tudo que reluz é ouro. É né? ouro, Então tem que ficar com exatamente. cuidado. Então a pirita é esse exemplo. Né? Agora uma pergunta, Misael. Quando o ouro está misturado com outros minerais, como você aqui mencionou, extrai-se o ouro daquele mineral? Existe um processo para extrair o ouro para que ele fique 100%? Sim, nós vamos chegar a essa etapa logo à frente. Eu vou te explicar como que é o processo de separação do ouro de outros metais, de outros minerais. Ok, tá bom? Vamos em frente. Então vamos continuar aqui, ainda sobre o ouro. Vamos entrar agora no que a gente fala que é a nossa mina aqui, né? Para você ter a sensação de estar entrando num túnel, numa mina. Então, aqui, esse expositor é para você ter uma ideia de como funciona um garimpo, né, manual, nada industrial. Ou seja, isso é o que é mais comum pelo interior do Brasil e foi também a forma que se extraiu o ouro, né, durante muito tempo atrás, né, desde o ciclo do ouro, é o ouro tirado com a bateia, né, lavando o ouro, né, nos garimpos a céu aberto, ou seja, o ouro de aluvião, e também naquelas bicas que você vê naquela fotografia lá. Aquilo ali é uma bica forrada, uma bica de madeira forrada com um saco de estopa ou com carpete, né, e eles vão lavando o ouro por cima numa peneira e ele vai correndo aquela lama, lavando a terra, né, e vai correndo naquela bica uma lama. Como o ouro que tiver todo o ouro que tiver no meio daquela lama vai garrando, por ele mais pesado, sempre anda mais para o fundo, ele garra na estopa ou no carpete. No final do dia se lava aquela estopa ou aquele carpete dentro da bateia. E aí vai apurar, sempre é ouro em pó ou em pequenos grãozinhos. É um processo de extração. Tá? É um processo assim, rudimentar, mas que funciona, né? Funcionou por muitos anos, por muitos séculos e ainda funciona para o garimpeiro simples que não tem lá um moinho para moer rocha, para extrair ouro, né? Que não tem uma draga para sugar do fundo do rio o cascalho para lavar. E aqui nós temos outros instrumentos, como aquela balancinha de improviso, que aquilo ali num garimpo, o cara quer vender, o garimpeiro precisa de vender, né, lá uma pequena quantidade, né, um grama de ouro. Como é que ele vai pesar 1 grama de ouro se ele não tem uma balança de precisão? Ele usa um palito de fósforo, é 1 grama. Então ele bolou aquela balancinha lá e põe um palitinho de fósforo de um lado, um pozinho de ouro do outro, lá vai 1 grama de ouro. E já vai fazer o seu comércio. Exatamente. Né? E aqui agora vamos conhecer a que é considerada a maior pepita de ouro em exposição no mundo. Tá? Essa é a pepita que foi extraída nos anos 80, lá no garimpo de Serra Pelada, é chamada de pepita Canaã. Tá? Essa pepita, na verdade, ela pesa 60 quilos e 800 gramas é o peso bruto. Se ela for fundida e extrair todo o ouro que está nela e separar das impurezas, ela tem 56 quilos e 600 gramas de ouro puro. Tá? E ela, na verdade, é parte de uma pepita muito maior, que pesava 150 quilos. Ao ser removida, ela se partiu. E esse é o pedaço maior, um pedaço de 60 quilos que ficou inteiro. Que interessante, tem uma aparência de um meteorito, né? Um pedaço de rocha. Ela tem essa aparência, se você chegar bem pertinho, você vai ver, tipo assim, uns fragmentozinhos, porque esse ouro brasileiro, principalmente o ouro do norte do Brasil, ele é chamado de ouro bombril. Ele tem essa característica, ele fragmenta facilmente. É a formação de rocha na qual ele está impregnado. Então, ela tem essa aparência até de meteorito, como você falou isso, e se olha bem de pertinho, você vai ver que ela parece um pouco uma esponja, tá? E ele é chamado de ouro bombril. Então, essa pepita é uma pepita raríssima, não se tem conhecimento hoje no mundo de nenhuma pepita do tamanho dessa ou maior do que esta. Agora eu vou te mostrar, então, como é feito a fundição do ouro, como que se separa o ouro de outros metais. São 2 processos. Esse é o primeiro processo, que é um processo ainda mais grosso, mais grosseiro, onde não se separa tudo, separa só mesmo aquilo que é impureza, que não tem valor. Algumas coisas de valor continuam no meio do ouro. O ouro é colocado dentro do cadinho. O cadinho é esse pote, é uma liga metálica à base de grafite, que resiste a altas temperaturas, como você pode ver lá. Ele está ali como uma brasa, mas ele não derrete. Né? E o ouro, então, derrete dentro dele a mais de 1000 graus, 1063 graus, o ouro derrete. O ouro é colocado ali dentro, coloca lá
na fornalha, adiciona-se o bórax, que é um elemento químico, tá? Isso facilita com que tudo que é mais leve do que o ouro flutue. É aquilo que é chamado de escória que você vê lá atrás. Então a escória é retirada, mas no meio do ouro permanece tanto prata como platina, o paládio, esses metais permanecem, não saem nesse processo. Daí você tem ouro que não é amarelo, porque tirou as impurezas dele, mas aquele ouro lá, por exemplo, é um ouro com paládio, um ouro apaladiado. Por isso que ele está empalidecido assim, né? Ele tem aquela cor. Se fosse um outro metal, ele poderia ter uma outra cor. Tá? Então, às vezes a pessoa fala ouro branco. Na verdade, o ouro não é branco. Ouro, só existe ouro amarelo. Se ele for puro, ele é amarelo. Não existe outra cor para ele. Se ele é branco, é porque ele tem uma outra liga metálica no meio. Tem algum outro mineral. Tem um outro metal misturado nele. Então, depois de tirar as escórias, se joga, se derrama dentro da lingoteira, que é aquela forma que dá a forma da barra. Né? Essa é a lingoteira. E normalmente, quantos quilos que pesa uma lingoteira dessa, o ouro que está ali nesta barra? Isso depende, né? A barra padrão são 12,5 kg. Você vai ver lá a barra maior, a maior barra. Agora, tem essas barras menores de 1 kg, você pode fazer barra de 3. O padrão internacional na comercialização, você vai ver a barra lá, a barra maior, que é a barra de 12,5 kg, tá bom? Agora vamos conhecer o segundo processo aqui, que é o processo onde o ouro fica realmente 99,99 de grau de pureza, é o ouro 49, que nós chamamos, tá? Sim. E esse é o processo de refino eletrolítico. Aqui é o refinamento, você pode ver as barras de ouro como elas ficam, bem brilhantes, tá? Aqui sai tudo, sai prata, sai paládio, sai platina, sai tudo, o ouro vai ficar puríssimo. Como que eles fazem esse processo? Um container com uma solução química. Ali eles colocam placas de titânio e placa de ouro, uma placa de titânio e uma placa de ouro. Depois se liga uma corrente elétrica nessa solução química. Há uma reação química tão forte que o ouro ele vai se desintegrando e sendo atraído para a placa de titânio. E o que não é ouro não vai para a placa de titânio, permanece no meio daquela solução que é chamada de lama nódica, né? Permanece ali, de forma que se retira então a placa de titânio, como você vê na foto, e naquela placa de titânio só tem ouro, não tem outras partículas ali. Então, derrete, sai o ouro purinho ali, é esse ouro que é o requerido para o comércio internacional, para ser vendido pelas instituições, comercializado entre os países, como nós vamos ver algumas barras que tem aqui no próximo expositor. Tá? Então, esse aqui é o ouro, como eu te falei, no resultado final dele, é o ouro que é comercializado. Nós temos barras de ouro aqui, de vários países. Isso aí o Brasil comprou no mercado internacional, isso era parte da nossa reserva, né? E hoje está aqui, já é acervo do museu, não é mais parte da reserva, né? Essas barras aí são barras de 12,5 kg cada uma. Você vê que todas elas têm uma numeração, tem carimbo, tem certificado guardado, é tudo coisa né, dentro do que exige, né, a legislação. Sim. E esses tamanhos menores também seguem um padrão internacional? Segue um padrão internacional. São barrinhas de tudo do mesmo grau de pureza, peso aqui é 1 kg, essas são barrinhas de 1 kg, nós temos barrinha de 2 kg. E o que mais se comercializa são barras grandes, né? As barras de 12,5 kg. Tá? Agora eu vou te mostrar aqui sobre a Casa da Moeda, né? Aquilo que foi a nossa primeira Casa da Moeda e a atual Casa da Moeda do Brasil. Nesse painel ali você pode ver uma fotografia bem antiga da praça onde foi instalada a primeira Casa da Moeda do Brasil, lá em Salvador, em 1694, né? E embaixo, lá no distrito de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, onde fica o atual parque, né, gráfico da atual Casa da Moeda do Brasil. E aqui uma pequena amostra de tudo que ela trabalha com ouro, né? Todo o trabalho que ela já realizou com ouro, desde o ouro quintado, né, barrinhas de ouro quintado, medalhas, moedas, barras de ouro, então tudo que ela já trabalhou com ouro ao longo da sua história, estão aqui nesse expositor. E esse ouro quintado, né, que era o imposto que era enviado para a corte, ele também foi produzido, quintado na Casa da Moeda? Sim, porque a Casa da Moeda ela foi instituída em 1694. Né? Então, onde ela estava presente, ela fazia esse trabalho de quintar ouro também, assim como as casas de fundições que eram instaladas na própria região aurífera. Mas onde não tinha Casa da Moeda, tinha essas casas de fundições. Mas onde tinha Casa da Moeda, ela também quintava ouro. Né? E aqui nós vamos conhecer agora a utilidade do ouro. Né? O ouro que é muito conhecido por causa das joias, né? Para embelezar, né,
principalmente as mulheres. Mas o ouro tem N utilidades, como você pode ver ali, por exemplo, na odontologia, né? Ali tem até um leão recebendo um dente de ouro, porque um leão, se ele perder o dente, ele não consegue comer a alimentação dele, que tem que ser carne e tudo. Então ele precisa de um dente forte, né? Uma carne. Então coloca nele um dente de ouro. Um leão, mas tem que pôr o dente de ouro, né? Nas obras de arte, nas placas de computadores, ele é um excelente condutor, tem pequenos filetezinhos, né, de ouro são utilizados, na indústria espacial, na arquitetura. Então o ouro, ele tem uma propriedade muito boa, que ele é muito maleável, é resistente e maleável, ou seja, com aproximadamente 1 onça de ouro, que são 31 gramas de ouro, você consegue fazer um fio de mais de 90 quilômetros de distância sem ele se partir, porque ele é resistente e maleável. E consegue fazer uma toalha para cobrir 30 metros quadrados, com 30 gramas de ouro. Ou seja, vai ficar tão fino sem partir, né? É isso que torna o ouro diferente dos outros metais e na fabricação de joias ele é excelente por isso, essa maleabilidade dele. E nesses medalhões? Sim, em todas as ordens, essas condecorações, né? Sinetes em todos se utiliza o ouro ele vai aí, né? Medalhas, sinete, condecorações, e tudo isso vai ouro, né? Pode ir ouro, né? E agora eu vou te apresentar aqui algumas pepitas in natura, da forma que são extraídas lá da natureza, tá? E vou te mostrar um pouco sobre o garimpo de Serra Pelada, tá? Daqui você já tem uma visão daquele painel, aquilo ali retrata bem como foi Serra Pelada. A quantidade de gente que trabalhou lá, a quantidade de gente carregando sacos de terra nas costas para extrair ouro, para lavar aquela terra, para tirar o ouro. Muita gente que morreu nisso aí, né? Fazendo esse trabalho, que era um trabalho de alto risco, né? Mas o resultado disso são uma quantidade enorme de pepitas que nós temos aqui, que o Banco Central adquiriu na época, isso foi nos anos 80, todas essas pepitas aqui são de Serra Pelada. Tá? Na época o governo colocou lá um comprador oficial até para ajudar os próprios garimpeiros a evitar de passar pela mão de atravessadores, né? E o comprador oficial era a Caixa Econômica, ela comprou isso para o Banco Central, para o governo, né? E hoje o Banco Central tem isso como acervo, né? E todas essas peças aí, essas pedras aliás, pretas como estão aí, você tropeçaria talvez numa pedra dessa, ia embora, né? E ainda reclamando da vida porque tropeçou numa pedra, machucou o pé e não sabia que era uma pedra de ouro, né? Mas para o garimpeiro que estava lá na extração, reconhece muito claramente que é ouro, que é barro, que é outro mineral. Sim, né? Ele identifica principalmente pelo peso. Primeiro que ele já está trabalhando numa região onde todo o cascalho, toda a terra já é propícia a ter ouro. E quando ele pega uma pedra que ele sente o peso diferenciado, ele já sabe, opa, aqui não é uma pedra comum. Aquela pepita lá, por exemplo, se fosse uma pedra comum, você pegaria com as duas mãos e jogaria fora. Mas se você for levantar aquela pedra, se ela não quer sair do lugar, porque é a mesma coisa se você tivesse empilhado 6 pacotes de arroz de 5 quilos. Ela tem mais de 30 quilos. Como é que você pega 6 pacotes de arroz de 5 quilos? É difícil. Então o cara já sente o peso, é diferenciado. Então essas são pepitas, todas de Serra Pelada. Tá? E aqui nós temos aí um histórico desse garimpo de Serra Pelada, que é muito famoso, como você disse, muitas pessoas foram lá na expectativa de ficarem ricos, alguns morreram. É verdade, outros ficaram doentes, morreram por briga, por doença, por disputa. E houve uma exploração humana também. Muito grande em Serra Pelada. Aqui nós temos um histórico de fotografias, né? Na verdade, o que está aqui são as fotos de como era dividido, fracionado, cada quadradinho ali você vê, né? E aqui no centro nós temos uma poesia muito linda, tá? Que, sabe, todo mundo que tem tempo eu peço para que pare e dê uma lida, da Cecília Meirelles, né? Falando sobre a busca incansável pelo ouro, né? Tudo que ele causa, de alegrias e tristezas, né? De explorações e etc. Tudo está nesse poema dela aí retratado, sintetizado nesse poema da Cecília Meirelles. De seu calmo esconderijo, o ouro vem, dócil e ingênuo. Torna-se pó, folha, barra, prestígio, poder, engenho. É tão claro e turva tudo, honra, amor e pensamento. Aqui à frente, nós ainda temos várias pepitas, mas de vários estados do Brasil, não só de Serra Pelada, que fica lá no sul do Pará, mas de muitas outras regiões, tá? Incluindo essa pepita aqui, que é uma pepita
pelo seu formato, né? Ela é plana, o fundo dela é plano, né? É a pepita Zearara, né? Essa pepita aí, segundo se conta, não sei se tem um pouco de mito nisso ou se é verdade mesmo ou não, ela ficava no escritório desse cara só para prender folhas de papel. Ficava para segurar as folhas para o vento não empurrar. E custaram convencê-lo a vendê-la pro governo, né? A vendê-la para o governo. E hoje está aqui no nosso museu. Tá bom? Zé, muito obrigado. Nada. Eu acho que tivemos aqui não apenas informações preciosas em todos os aspectos, não pelo conhecimento, mas porque encontramos aquilo que é extraído da nossa terra, essa preciosidade que é a terra do Brasil, e o ouro, e podemos conhecer um pouquinho mais aqui no Museu de Valores a história dessa riqueza do nosso país. Tá, foi um prazer apresentar o museu para vocês e quando tiver a oportunidade outra, volte, venha conhecer, visitar mais e divulguem o nosso museu, que pra gente é um prazer. Tá legal? Obrigado, Zé. Obrigado. Nada, disponha. Museu, lugar inanimado, lar de objetos que marcaram época. O museu é um monumento imortal de momentos preservados por um povo no passado como um legado para gerações futuras. O museu é um espaço onde o tempo para deixar viva a lembrança. Visitar o Museu de Valores do Banco Central é embarcar numa viagem pela história do nosso país, impressa em papel e metal, que se transformaram em cédulas e moedas, que por sua vez se transformaram em casas, lugares e coisas, e materializaram sonhos e aspirações ao longo dos anos. A história do Brasil e a história da humanidade estão estampadas no dinheiro. Monarcas, governantes e estadistas se tornaram companheiros diários de súditos e cidadãos, que uma vez em posse de seu precioso retrato, tinham de certa forma o poder ao alcance das mãos. Descobrir o tesouro histórico-cultural exposto em uma das mais importantes coleções que protegem a memória nacional é contemplar a evolução econômica da nação. Um lugar como este é uma espécie de laboratório para o estudo de uma ciência que tem nome estranho e pouco conhecido, porém essencial para identificar e situar a trajetória de uma moeda no tempo. Esta ciência, que se utiliza de várias áreas do conhecimento, é conhecida como numismática. As mais de 130 mil peças que compõem o acervo do Museu de Valores demonstram como eram feitos os pagamentos, desde os tempos mais antigos até os dias de hoje. No princípio, o fumo, o algodão, o zinco, o pau-brasil e o açúcar foram mercadorias usadas como dinheiro. Mas os tempos mudaram. O homem progrediu no ofício de criar novas expressões para dar corpo ao poder e à riqueza, e se utilizou de diversos mecanismos para trocar o que se tem pelo que se quer. O dinheiro passou por diversas formas cambiais, do ouro ao plástico, de medalhas a títulos públicos e particulares, de ações a condecorações, os vales e as apólices estão todos aqui. A maneira como a moeda era produzida, os elementos usados para confeccioná-la e as informações que relatam a criação destes objetos de valor monetário também estão guardados como evidências palpáveis, ainda que intocáveis, de sofisticação artística e tecnologia deste ofício. Aqui é possível vislumbrar exemplares antigos e modernos, das mais simples às mais extravagantes, da maior à menor, das comuns até as mais raras relíquias que o mundo já viu em forma de moeda, ao longo dos 2.500 anos de civilização. A história política, econômica e social de um determinado período pode ser interpretada a partir desse pequeno pedaço de metal, eternizando acontecimentos singulares como a tomada de posse de um governante, fazendo desta peça algo de valor inestimável. Algumas delas, como por exemplo a peça da coroação, criada para celebrar o imperador Dom Pedro I, foram cunhadas exclusivamente para presentear um grupo seleto de testemunhas. Ao todo, foram produzidas apenas 64 moedas, das quais somente 2 permanecem no Brasil, e a outra dezena de que se tem registro, que restou desta raridade, está espalhada por diferentes partes do mundo. Nem sempre o valor monetário da moeda é o que lhe confere o status de valor. Não raro, são as figuras nelas representadas e os fatos envolvidos em seu desenvolvimento que, somados, resultam em sua peculiaridade.
a vaidade, a excentricidade e a beleza nela exibidas culminam numa pura demonstração de poder, reafirmando a imagem de quem dita as regras do jogo. Muitas são feitas de prata, outras do metal dourado que brota do chão e vira dinheiro, cria brilho nos olhos e alimenta o fascínio e cobiça que seduzem e envenenam o homem. A saga gananciosa em busca do ouro brasileiro, que teve início no século XVII e que chegou ao auge no período da exploração no século XVIII, tem seu evento mais marcante, registrado com sangue na história brasileira, muito tempo depois, na trágica empreitada de Serra Pelada. Nessa segunda corrida do ouro, uma verdadeira batalha por aquilo que se imaginava ser o ingresso para a tão sonhada liberdade econômica de cidadãos republicanos, foi travada entre o povo e os ditos guardiões do patrimônio nacional, que acabaram por expulsar os menos favorecidos para o combate do território paraense. Tudo começou quando 30 homens encontraram uma única pepita de ouro e depois uma grande quantidade de pequeninas pedras que se pareciam com ela. Assim que ficou comprovado que o que tinham descoberto era o novo baú do tesouro brasileiro, a notícia se espalhou, e não demorou muito para que a escavação do minério transformasse o relevo, deixando expostas as entranhas da terra. Um verdadeiro formigueiro de gente rasgou o solo em busca do sonho dourado. Porém, muitos abandonaram este sonho, quando aquilo que entendiam como propriedade pública lhes foi arrancado das mãos, e passou a ser domínio particular do Estado. Os corpos de alguns foram ali abandonados, e o episódio de Serra Pelada tornou-se uma ferida, que muito se assemelha àquelas abertas por uma guerra civil na história recente do país. Nem tudo que reluz é ouro. Muitas vezes, aquilo que reflete a imagem do homem, ele causa um efeito quase que hipnótico e o leva a agir cegamente na busca pela realização de suas ambições a qualquer preço, pode ser de fato ouro de tolo. O valor de algo está no significado adquirido na experiência de quem tem ou não o objeto desejado. Dizem que o dinheiro compra quase tudo, só não compra tempo nem felicidade. Mas sua história, seu poder e sua força continuam circulando apesar do tempo, transformando sonhos acalentados, nobres ideais, ideias mirabolantes e experiências inesquecíveis, ora em graça, ora em desgraça. A sabedoria na hora de utilizá-lo é o que vai determinar o sucesso ou o fracasso de nossa relação com ele. E esta não tem dinheiro que pague, é dádiva de Deus.